Afinal, o Quarteto Fantástico de 2005 e 2007 foi uma boa franquia ou as pessoas são injustas? Por que tanta gente gosta e outros odeiam? A bilheteria dos dois filmes foi ruim ou foi boa? Você sabia que existiam planos para um terceiro filme? O quê? Pois é, neste vídeo aqui nós vamos falar sobre a polêmica franquia do Quarteto Fantástico. O primeiro filme de 2005 adapta a história clássica dos quadrinhos, em que 4 cientistas vão para uma missão espacial e ganham poderes por causa de uma tempestade de radiação cósmica. O grupo principal foi vivido por Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis. E o vilão Victor Von Doom, o Dr. Destino, foi interpretado por Julian McMahon. A trama mostra basicamente os 4 tentando lidar com suas super habilidades, com um foco no sofrimento do Ben Green, o Coisa, e depois tendo que enfrentar o Dr. Destino, que também ganhou poderes no acidente cósmico e que quer se vingar depois de perder seus milhões de dólares ao ser demitido por causa da missão fracassada. Por fim, eles decidem assumir de vez os poderes e a fama e fundar o grupo de heróis. Já no segundo longa de 2007, nós vemos um quarteto fantástico mais estabelecido como uma equipe, e a trama gira em torno da invasão do surfista prateado à Terra, o qual está preparando o planeta para a chegada de Galactus, o devorador de mundos. Também é mostrado que o casamento de Reed e Susan é quase impossível de acontecer por causa das responsabilidades de heróis e da fama também. Além disso, o Dr. Destino retorna para roubar os poderes do surfista, e os heróis precisam derrotá-lo. No final, o próprio surfista prateado enfrenta Galactus com seu poder e o destrói, salvando assim a Terra da destruição. E uma curiosidade é que o surfista prateado foi interpretado pelo ator Doug Jones. Ele fez a encenação, usou aquele traje prateado, porém, a voz do personagem quem fez foi o ator Lawrence Fishburne, que você deve conhecer de Matrix, de John Wick e do CM também. O cara é veterano. E na minha opinião, é uma baita sacanagem fazer isso com um ator que passou por aquele processo de colocar aquela roupa, enfim, né, toda aquela dinâmica que um personagem como o surfista prateado exige, e aí no final eles nem usam a sua voz, nem a sua atuação, eles usam de outro ator. Mas enfim, só uma desabafada aqui mesmo, uma observação. Vou dividir minha angústia. Mas e as bilheterias? Foram boas? Vamos aos números. O primeiro filme de 2005 custou ao todo 100 milhões de dólares e arrecadou um pouco mais de 330 milhões. Já o de 2007 custou mais caro, 130 milhões de dólares. Porém, arrecadou menos, um pouco mais de 301 milhões. E assim, os dois filmes estão longe de serem perfeitos. E claro que pra mim tem muita nostalgia envolvida, mas eu não acho que é tão ruim como alguns falam não, viu? Porque ele tem muitos erros, mas também tem muitos acertos. Será? E nós precisamos também levar em conta um fato muito importante, que as duas produções aconteceram antes do UCM e durante a trilogia dos X-Men, que a propósito também era da Fox. Então o cenário para filmes de herói era completamente diferente. A questão dos uniformes, por exemplo, lá nos X-Men, era uma coisa totalmente preta, séria, né? Então é claro que o ambiente e o contexto em que o filme está inserido vai influenciar no produto final. E se você observar os uniformes azuis coloridos, era um diferencial para a época, né? Se você comparar com os X-Men, como eu mencionei. Essa produção consegue fazer uma adaptação legal do material original lá dos quadrinhos. Ora, você me convenceu. E por falar em quadrinhos, aqui na descrição desse vídeo você encontra um link para adquirir diversos quadrinhos do Quarteto Fantástico. Pois é, tem muita coisa boa, várias histórias importantes. E se você é um fã do Quarteto e quer conhecer mais, quer aumentar a sua coleção, ou até mesmo iniciar uma coleção de HQs, acesse esse link depois que eu tenho certeza que você vai curtir. E detalhe, tem vários preços muito especiais, inclusive frete grátis em vários produtos. Então no final do vídeo você clica aí e confira. Pode deixar aqui no final do vídeo, eu te dou outro lembrete. E bora então falar dos acertos dessa franquia. Os dois filmes, ao meu ver, têm uma pegada de quadrinhos antigos da equipe. É um tom leve, divertido, diversos momentos engraçados e a dinâmica do elenco é muito boa, ao meu ver. A interação dos 4 é muito bacana e também quando a gente tem ali as intrigas entre o Ben Green, o Coisa, e o Tocha Humana, o Johnny Storm, eu acho que o elenco é muito bem encaixado nesse filme. E tanto no primeiro quanto no segundo nós temos muitos momentos legais que me marcaram. No primeiro, por exemplo, a cena em que eles descobrem os poderes é muito divertida e muito bem feita. O Reed esticando o braço para pegar a garrafa, o Johnny pegando fogo enquanto praticava snowboard, o mistério que eles vão criando ali em torno do Coisa. Acho que toda essa parte é muito bem feita. E claro que aos poucos a gente vai vendo eles descobrindo mais os seus poderes, como a Sue aprendendo que ela pode produzir campos de força. O Reed Richards, Senhor Fantástico do Ioan Gruffudd, é muito bom. E pra mim, o tom que ele dá ao personagem é no ponto do que o Reed Richards clássico é nos quadrinhos. Essa cena da ponte que eu mencionei, por exemplo, é muito icônica, né? A gente vê ali os 4, cada um usando seus poderes pra salvar a galera que tá em perigo, em um acidente totalmente aleatório. Como se esquecer daquela cena que o Coisa para um caminhão apenas com a força dos seus ombros.
E uma cena que marca muito é quando Victor Von Doom vai acertar as contas com o empresário que o demitiu e ele simplesmente abre um buraco no peito do cara com uma rajada de eletricidade. Só que mostra a frieza do personagem, né? Uma cena muito marcante. E na minha opinião, toda a batalha final com o Dr. Destino é muito bacana, né? Quando a briga sai do edifício Baxter e vai para as ruas de Nova York e eles precisam combinar os seus poderes para enfrentar o vilão, eu curto pra caramba. Já no segundo, nós temos várias cenas marcantes com o surfista prateado. Por exemplo, quando ele chega na Terra e atrapalha o casamento do Reed e da Sue, e nós vemos o Johnny, o Tocha Humana, perseguindo o surfista prateado. Galera, essa cena marcou pra caramba. Esse momento que o surfista prateado atravessa um prédio, olha os efeitos especiais, muito bem feitos. Eu lembro quando o trailer desse filme saiu e a gente ficou louco com essa adaptação do surfista prateado que tava chegando pros cinemas. Absolute cinema. E um ponto muito interessante desse filme é a questão da troca de poderes, porque depois do contato com o surfista prateado, o Johnny acaba involuntariamente trocando de poderes com os outros membros da equipe. E aí nós vemos ele ficando invisível e a Sue pegando fogo, é uma cena muito engraçada. Depois ele troca de poderes com o Ben e fica de pedra, também um momento muito divertido. E é legal que o filme constrói essa problemática, mas depois o Johnny usa isso a seu favor no final, né? Ele voluntariamente usa os poderes de todos e consegue derrotar o Dr. Destino. Essa cena foi muito bacana e tem um toque de Super Screw dos quadrinhos, né? Que consegue também copiar os poderes de todos. Eu acho que essa cena do Johnny é uma referência ao Super Screw. Claro que lá a gente tá falando de um vilão, mas você entendeu, né? Todo o elemento visual e a questão de combinar os poderes dos quatro. Entendi. A personagem Alicia Masters, vivida pela Kerry Washington, também é uma ótima adição e uma personagem secundária excelente, que tem momentos importantes ali na trama. E sobre os efeitos visuais, galera, na boa, eram efeitos muito bons pra época. O poder do Senhor Fantástico, né, que é se esticar, que é elástico, é muito difícil de ser feito e pra época era uma qualidade excelente. Vários momentos que ele usa esses poderes são muito bons. Mas não só ele, o Tocha Humana também, todos os momentos que ele pega fogo, aquela cena que ele tá testando os poderes naquela câmara e também ele voando pela cidade é muito bem feito. Eu sei que o visual do Coisa com aquelas próteses é um tanto polêmico. Até o ator já falou que ele sofreu bastante, né, nas gravações, porque era um negócio pesado, ele não conseguia ir no banheiro, mas enfim. Que nojo. Eu acho que pra época funcionou bem sim. E em termos de composição, de maquiagem, enfim, de próteses, é um negócio muito bem feito, muito bacana. E por fim, a trilha sonora do John Oateman sempre foi algo que me marcou. Eu acho que o tema principal, especialmente, é muito marcante. Coloca um trechinho aí, editor. Já avisei, né? Tem muita nostalgia envolvida. Tá bom, mas agora vamos deixar um pouquinho as emoções de lado, a nostalgia de lado e falar dos erros desse filme. E nós temos que admitir, né, pessoal? A história é bem rasa. O que salva, né? O que conecta o filme são os momentos de ação em que ele usa os poderes e as cenas divertidas. Mas as histórias dos dois filmes são bem rasas, a gente tem que admitir. Uma crítica muito pertinente que fazem aos filmes é que nós quase não vemos eles lutando contra os inimigos. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Quer um exemplo? A cena de abertura do segundo filme poderia ser a equipe em ação. Afinal, eles são famosos por serem uma família de super-heróis, uma super equipe. Mas não é, é apenas uma cena engraçadinha deles num avião. Eu acho que se nós tivéssemos nesse momento uma grande cena de abertura, um momento em que eles realmente usam seus poderes para salvar alguém em perigo, ou até mesmo lutar com um vilão mais secundário, fazendo uma pequena participação especial, teria sido muito melhor. Correto. E uma outra coisa que desagradou demais aos fãs, e eu concordo, é que o Dr. Destino é bem genérico, né? A gente tem a Latvéria como plano de fundo, ela é mencionada no filme, e na cena pós-créditos do primeiro filme a gente tem naquele navio cargueiro aparecendo escrito, né, Latvéria, e a gente vê que ele realmente foi levado pra lá no segundo filme, mas é uma coisa muito discreta, muito sucinta. E ele acaba se tornando apenas um vilão vingativo, toda a inteligência que ele tem não é muito explorada. Ele parece apenas um ricaço que ganhou poderes e quer se vingar do Reed por questões de ego. E a gente sabe que o personagem não é assim nos quadrinhos. Em contrapartida, o Dr. Destino do reboot de 2015 é infinitamente pior, né? Então, comparando com aquele lá, até que esse Dr. Destino de 2005 e 2007 não tá tão ruim, não. O momento em que ele rouba a prancha do surfista prateado, né, e rouba os poderes dele, é uma referência aos quadrinhos, mas também acaba rapidamente, a gente nem sabe o que acontece com esse personagem no final. Então o Dr. Destino é realmente um problema, é um erro do filme. Eu volto a insistir nessa tecla, eu tenho insistido muito nisso e voltarei a insistir. E eu sei que vocês querem que eu fale do Galactus Nuvem. Vamos falar do Galactus Nuvem. Ai, não! E eu
eu sei que é polêmico porque um personagem icônico dos quadrinhos se tornou apenas uma nuvem, né? Uma fumaça cósmica. Porém, se você pensar e entender o contexto da época, galera, não tinha condições daquele filme trazer um cara cósmico gigante com um capacete rosa. Não ia combinar. Agora, no próximo reboot da Marvel Studios, eu acho que isso é mais provável de acontecer, porque nós estamos falando de muitos anos e muita coisa aconteceu nesse meio tempo, inclusive o boom dos filmes de super-herói, né? Mas naquela época, lembra que eu falei dos X-Men? Nem os X-Men usavam trajes coloridos. What would you prefer? Yellow spandex? Como que a produção do filme ia simplesmente colocar um Galactus 100% fiel aos quadrinhos? Talvez existissem outras maneiras? Sim. Mas eu acho que a produção encontrou um meio seguro e o mais realista possível pra não ficar uma coisa tosca, né? Uma coisa esquisita que o pessoal ia rir, ao invés de achar que era uma ameaça. Ai, que medo! Por outro lado, eu também entendo a galera que ficou triste, né? Quando viu o Surfista Prateado e achou que o Galactus ia estar no filme com toda aquela pompa que ele tem nos quadrinhos. Mas aí eu deixo pra vocês resolverem. Faz sentido o que eu falei ou dava pra ter arriscado um Galactus gigantão lá no espaço? Claro que não! Mas também dá pra notar algumas referências visuais que a produção quis colocar. Por exemplo, quando a fumaça passa por cima de um planeta e a silhueta do capacete do Galactus é projetada nele. E também no final, bem sucintamente, quando o Surfista Prateado enfrenta ele, a gente consegue ver também essa silhueta, mas numas formas ali meio que pegando fogo, né? Uma explosão. Mas como eu disse, é bem discreto, é bem sucinto mesmo. E além de tudo isso que eu falei, a gente ainda tem a polêmica com o visual da Jessica Alba. Mas eu só gostaria de te lembrar rapidamente que agora você pode ser membro do Conversa de Nerd. Pois é, nós temos 3 níveis: Amigão da Vizinhança, Vingador e Membro da Sala de Justiça. Todos com valores acessíveis para você receber benefícios exclusivos que só os membros recebem e também para você ser um patrocinador desse canal, ajudar este projeto a ter cada vez mais vídeos e também com mais qualidade. Então clica aqui embaixo e seja membro e aproveite os benefícios e faça parte dessa comunidade. Mas voltando, desde o primeiro filme, a Jessica Alba usa lente azul e também tem o seu cabelo loiro tingido para ficar parecida com a Sue Storm dos quadrinhos. Um ponto importante é que a Jessica Alba é considerada uma atriz latina, então ela não é 100% branca, americana, ela tem esses traços mais latinos. E no primeiro filme, por mais que aquele olho azul fake dela incomode, eu acho que no segundo é pior. A cena de abertura, inclusive, parece que ela tá usando uma peruca. Depois, mais pra frente, dá pra ver que é o cabelo dela natural, mas que foi totalmente tingido de loiro. Eu nem quero entrar nessa questão porque existe muita polêmica em torno disso. Até alguns apontam como whitewashing, né? Que tentaram deixá-la mais branca, não só com o olho azul e com o cabelo loiro, mas também que a maquiagem tentou deixá-la mais branca. E eu não quero entrar nesse detalhe porque parece que o público se dói mais do que ela. O que não me surpreende. Inclusive, na época, a Jessica Alba disse que se recusava a fazer papéis de mulheres latinas, porque ela não queria reforçar estereótipos, então ela procurava papéis diferentes. Então ali no caso, interpretar uma personagem loira de olho claro parece ser exatamente o que a atriz estava disposta a fazer. E também porque recentemente, numa entrevista, quando o reboot do Quarteto Fantástico foi mencionado, ela disse que esse papel de mulher invisível marcou a vida dela e que ela adoraria voltar para interpretar a personagem. Queen! Então acho que às vezes o pessoal acaba exagerando nessa questão. Mas tirando toda essa polêmica aí, visualmente falando, é uma coisa estranha, porque a atriz Jessica Alba é muito bonita. E no primeiro filme, o cabelo dela até que tá ok, mas a maneira que eles fizeram no segundo filme, eu sempre achei muito bizarro. E eu já vi gente falando, e eu tenho que concordar, quando você vê aquele cabelo loiro tingido e aquela lente azul, fica parecendo coisa das branquelas. Segura o meu pulo! E aí, o que você acha? Mas você deve estar se perguntando por que o terceiro filme não aconteceu. E eu te respondo. De acordo com um artigo da Film Stories, o diretor Tim Story tinha planos para fazer 2 sequências. Ou seja, não apenas uma terceira produção, mas ainda um 4º filme da equipe. O quê? E ainda existia a possibilidade de inserir os Skrulls e os Inumanos. Olha só, o diretor estava empolgado. Mas que profissional, mas que competência. Mas segundo esse artigo nós tivemos 2 grandes problemas. O primeiro foi a questão da bilheteria, porque a arrecadação do primeiro filme foi mais baixa que a do primeiro. O primeiro arrecadou mais de 330 milhões, enquanto o segundo arrecadou pouco mais de 301 milhões. E quando se faz uma sequência, a ideia é que o segundo filme arrecade bem mais, né? Para que assim um terceiro possa ser feito e geralmente fechar ali uma trilogia. Mas como eu disse, foi apenas o primeiro problema.
O segundo é que logo um ano depois do lançamento de Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, nós tivemos dois filmes que impactaram o mundo dos super-heróis no cinema, que foi o Homem de Ferro 1, né, o primeiro filme do CM, e também o lendário, épico Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então, segundo esse artigo da Film Stories, que tem uma credibilidade boa, o cenário estava mudando e para a Fox, o universo que eles tinham criado do Quarteto Fantástico não ia mais se adaptar nesse novo cenário que estava surgindo, então eles decidiram simplesmente cancelar e parar por ali. E futuramente, em 2015, nós tivemos aquele reboot, adivinha? Que também não deu certo. Mas assim, a história do Quarteto Fantástico de 2005 e 2007 se encerra dessa maneira. Um dos motivos, inclusive, que fez o Ryan Reynolds trazer o Chris Evans para aquela participação especial como Tocha Humana. Ao meu ver, essa franquia tem vários problemas, como eu mencionei, mas ainda conseguia ser bem divertido e marcou muito a minha infância. Mas eu quero saber a sua opinião, hein? O que você acha dessa franquia? Você curte ou não curte? Se você é um fã, qual que foi a sua cena favorita? Escreva aí que eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Lembro mais uma vez, seja membro desse canal e tenha acesso a benefícios exclusivos. E aqui na descrição, não falei que eu ia lembrar? Você encontra um link com diversas histórias em quadrinhos do Quarteto Fantástico. Se você é um fã e se você quer conhecer mais da equipe, acessa que tem muitas promoções legais. Tenho certeza que você vai curtir. E não vai embora ainda não. Se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui do lado. Então clica, assista e deixe a sua opinião. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.